Capítulo 1. Como as Olimpíadas de 1988 se realizavam em Seul, 11 fusos horários à frente, o Brasil andava insone naquele final de setembro. É verdade que os atletas brasileiros vinham recompensando, com bons resultados, os torcedores que dormiam tarde, ou acordavam de madrugada, para assistir às competições. O velocista Robson Caetano, por exemplo, ganhara a medalha de bronze nos 200 metros rasos. 4 dias antes, Caetano chegara em quinto lugar nos 100 metros, em prova que passou à história do atletismo devido à desclassificação do canadense Ben Johnson, pelo uso de doping. A equipe de futebol do Brasil se classificara para disputar a final no sábado, dia 1º de outubro, contra a União Soviética. O único senão do grupo canarinho era o jovem atacante Romário, que se desentendera com os dirigentes da delegação por causa da tabela de bichos, que o deixara insatisfeito. O craque anunciara à imprensa que, se o time ganhasse a medalha de ouro, nenhum cartola subiria ao pódio. Não era apenas o esporte que se destacava no noticiário. Depois de 2 planos econômicos fracassados, Cruzado e Bresser, o presidente José Sarney vivia um período crítico. Seu índice de popularidade batia recorde negativo a cada mês. A inflação acumulada do ano era de 400%. Para setembro, estimava-se um índice de 24%. Além da moeda oficial, cruzado, de triste trajetória, a população se via obrigada a conviver com diversos indexadores, OTN fiscal, UPC, MVR e URP. Se as classes média e alta tinham como se defender, aplicando no overnight, a grande massa era obrigada a correr para o supermercado, mal recebia o salário, procurando se antecipar às odiadas maquinetas de remarcação, ícones da época. Como se não bastasse, uma forte recessão viera a reboque dos mal-sucedidos planos milagreiros, trazendo com ela o fantasma do desemprego. Raimundo Nonato Alves da Conceição era um homem solteiro, educado, de pouca conversa. Maranhense de Vitorino Freire, filho de pais muito pobres, tinha 28 anos. Mídia apenas 1,60 m. De pele escura, um tipo mais para índio do que para mulato, não fumava nem bebia, dormia cedo, não dizia palavrão. Pacato, sossegado, era forte como um touro. Tratorista de profissão e sem endereço fixo, acostumado à alta rotatividade do ofício, entre um emprego e outro Nonato se hospedava na Pensão Paulista, no número 82 da Avenida Olegário Maciel, centro de Belo Horizonte. O dono da hospedaria, Noé Pedro Diniz, tinha-o em alta conta. Como era eficiente e muito trabalhador, e não se metia em bebedeiras ou arruaças, Raimundo sempre arrumava serviço rápido. Por 2 vezes trabalhara no Iraque, em obras da construtora Mendes Júnior. De lá trouxera uma foto, em que aparecia tendo ao fundo uma placa indicando, Bagdade, 240, Ramadi, 130, que guardava dentro da mala, num álbum. Ao regressar da segunda viagem ao Oriente Médio, descobrira um dos seus 7 irmãos, Antônio, de 25 anos, morando em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Desde então, quando não estava num acampamento de obra, ou na pensão à espera de ser selecionado para outra empreiteira, Nonato ia visitá-lo. Lá havia primos e sobrinhos. Nessas ocasiões, Raimundo fazia questão de mostrar-se estabelecido na vida. Dava conselhos aos parentes sobre fumo, jogo e bebida, falava-lhes sobre a importância de poupar dinheiro. Mas, mesmo estando entre os seus, era um homem reservado. Não falava muito de seus próprios sentimentos. Em Belo Horizonte, a Pensão Paulista funcionava também como posto de recrutamento e alojamento de empreiteiras. Depois de selecionados, os trabalhadores hospedavam-se lá por conta das empresas, aguardando o transporte para as obras. A diária era de 1.200 cruzados, equivalentes a $3 pelo câmbio paralelo, com direito a café da manhã. Os quartos eram asseados, a roupa de cama, limpa. Os hóspedes não se queixavam. No segundo semestre de 88, a vida de Nonato se deteriorara, sem que ele pudesse fazer nada a respeito.
fora demitido de uma obra em Rio Piracicaba, por haver se desentendido com um engenheiro. Os empregos, mesmo para um homem qualificado como ele, rareavam por causa da recessão. Para piorar as coisas, as empreiteiras estavam pagando a tratoristas apenas 170 cruzados por hora, isso representava só 34 centavos de dólar, conta que Nonato tinha o hábito de fazer, pois, no Iraque, ganhara em dólares. Seu saldo na poupança vinha minguando lenta e inexoravelmente. Sem casa própria, e sem querer viver de favor na do irmão, que só gostava de visitar quando podia levar presentes para os sobrinhos e mostrar-se bem, Raimundo elegera um culpado para sua situação e para a do país, o presidente da República, José Sarney, seu conterrâneo do Maranhão. Sim, Sarney, a inflação e a corrupção que cercava o governo. Raimundo Nonato decidira vingar-se pessoalmente do presidente, mesmo que a vingança lhe custasse a própria vida. No dia 8 de agosto, Nonato viajou para o Rio de Janeiro, pela ponte aérea, para estudar a execução do plano que tinha em mente. Voltou de ônibus para Belo Horizonte. 2 semanas depois, inverteu o processo. Foi de ônibus para o Rio e retornou de avião. Verificou que, no aeroporto do Galeão, as bagagens de mão dos passageiros eram submetidas a revistas, por intermédio de aparelhos de raios-x. A terceira tentativa se deu no dia 10 de setembro. Foi de avião e voltou de ônibus. Confirmou o que observara na primeira viagem. No aeroporto de Confins, nem as bagagens nem os passageiros eram submetidos a detetores de metais. As 3 viagens haviam consumido o restante de suas economias. Agora sobrara-lhe apenas o suficiente para uma passagem aérea de ida. Nonato jurou a si mesmo que não iria hesitar. Quando era menino, seus pais, Maria Alves da Conceição e José Canário de Assunção, costumavam dizer que ele jamais seria alguém neste mundo. Nonato respondia-lhes que sim, que um dia seria importante, que um dia apareceria na televisão. Não iria hesitar.